Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniela, de Língua Portuguesa. Hoje vamos para a nossa segunda videoaula. Revisaremos as páginas 31, 32 e 33. Falaremos a respeito do gênero textual artigo de opinião e revisaremos o que é ambiguidade. Na página 31 da nossa apostila, primeiro volume, do primeiro bimestre, nós temos uma tirinha. Uma tirinha assim como outros gêneros textuais, uma forma do autor apresentar sua visão de mundo, seu posicionamento a respeito de algo. Então vamos ler essa tirinha. A raiva é uma doença muito perigosa. É transmitida por animais contaminados e comentários e postagens nas redes sociais. Com essa tirinha, nós vamos revisar o que é ambiguidade. O que vocês acham que é ambiguidade? A ambiguidade é a qualidade ou estado do que é ambíguo, ou seja, aquilo que pode ter mais do que um sentido ou um significado. Alguns exemplos de ambiguidade. Meu pai foi embora da loja de sapatos. Vocês conseguem perceber que tem duplo sentido? O meu pai foi de sapatos calçados nos pés embora ou ele foi embora da loja, da construção de uma loja de sapatos? Vejam, dois sentidos. Mais um exemplo. Ele sentou na cadeira e quebrou o braço. Ele quebrou o seu próprio braço ou ele quebrou o braço da cadeira? Mais uma vez, uma frase com exemplo de ambiguidade. Mais uma frase. A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Quem estava terminando o serviço? A mãe ou a filha? Vocês conseguem perceber que há duplo sentido nessa frase? Então, na tirinha, nós temos uma palavra que indica ambiguidade. Qual será? Vou ler mais uma vez. A raiva é uma doença muito perigosa. É transmitida por animais contaminados. Nesse último quadrinho, que vocês conseguem perceber que há algo, né, diferenciado da raiva, que é a infecção que pode contaminar os animais. Aqui no final, no último quadrinho, diz assim, e comentários e postagens nas redes sociais. Então, esse animais aqui é o que dá o duplo sentido. A raiva é uma doença muito perigosa, é transmitida por animais contaminados. Aí você consegue perceber aqui no último quadrinho que não são os animais, gato, cachorro, que comentam nas redes sociais, né? E sim as pessoas. Então, as pessoas que apresentam comportamentos agressivos nas redes sociais também estão contaminados com o vírus da raiva, ok? Alexandre Beck, ele é agrônomo, publicitário e ilustrador. Criou o personagem Armandinho em 2009. Seu personagem Armandinho é um menino que tem um olhar crítico e questionador sobre o mundo e tornou-se bastante conhecido do público leitor, ok? Como é uma revisão da apostila, provavelmente vocês já devem ter feito as atividades de interpretação da página 31, 32 e 33, certo? Então, nós já vamos lá na parte da página 33. Aqui tem o conceito de ambiguidade, se quiserem escrever nos seus cadernos para deixar, né? E na atividade 6, a letra C, também explica um pouquinho da tirinha, né? Que a prof vai dar ênfase nessa. Que efeito de sentido a ambiguidade da palavra animais causa no texto? A ambiguidade ajuda a construir uma expectativa no leitor que é quebrada no terceiro quadrinho, que aí a gente percebe que ele não estava se referindo somente aos animais, gatos, cachorros, ok? Também nós iremos agora revisar o que é um artigo de opinião. É um gênero textual. O que seria esse artigo de opinião? Como o próprio nome já diz, é um texto em que o autor expõe o seu posicionamento por meio de comentários e avaliações sobre um tema atual, já considerado ou que merece ser objeto de debate. É um texto dissertativo que apresenta argumentos sobre o assunto abordado. Portanto, o escritor, além de expor seu ponto de vista, deve sustentá-lo por meio de informações coerentes e admissíveis.
O artigo de opinião é de responsabilidade do autor, por isso deve ser assinado por ele. É muito comum artigos de opiniões em jornais, revistas e internet. Geralmente é escrito em primeira pessoa eu, já que se trata de um texto com marcas pessoais e, portanto, com indícios claros de subjetividade. Porém, pode surgir em terceira pessoa. Outra característica fundamental do artigo de opinião é a coerência. O autor precisa manter sua opinião e uma clara linha de raciocínio. Uma característica muito peculiar do artigo de opinião é a persuasão, que consiste na tentativa do escritor de convencer o leitor a adotar a opinião apresentada. Por isso é comum presenciarmos descrições detalhadas, apelo emotivo, acusações, humor satírico, ironia e fontes de informações muito precisas. Ao concluir o texto, o autor costuma reafirmar a posição adotada nos primeiros parágrafos. Ok? Então, esse é um resuminho do que é um artigo de opinião, né? As características do artigo de opinião. Na página 33, nós temos uma atividade que tem essa relação entre o artigo de opinião e uma tirinha. Originalmente, as tirinhas eram publicadas nas páginas impressas de jornais e revistas. Elas continuam sendo reproduzidas nesse meio, mas ganharam também espaço nas diversas mídias virtuais, seja nas sessões de entretenimento ou seja nos cadernos de opinião. Então, aqui na pergunta 7, há relação de sentido entre a tirinha que você leu e o artigo de opinião? O que vocês acham? Sim, né? Porque os dois querem o quê? Apresentar um ponto de vista, uma opinião, ok? Nessa 8, você já percebeu o tom de humor de que a tirinha se utiliza para demonstrar opinião e crítica sobre os fatos da sociedade? Sim, né? Geralmente tem um humor na tirinha para satirizar, né, o que está acontecendo. Em jornais, revistas e mídias sociais são publicados artigos de opinião, muitas vezes acompanhados por tirinhas que ampliam ou reforçam a opinião e o fato apresentado. A tirinha é uma forma de expressar não só o posicionamento, mas também uma crítica a respeito de um fenômeno da natureza. Ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, nós temos os grupos de WhatsApp, né? Vocês podem estar fazendo suas perguntas e nos falamos na próxima aula, semana que vem. Beijos e se cuidem. Até a próxima!